Olá, eu sou a Raíssa, a gestora de negócios aqui da Padovini Soluções Imobiliárias. Diante da reação do mercado imobiliário, que graças a Deus tem sido nítida, a gente tem recebido muita dúvida, muito questionamento com relação às pessoas quererem comprar um imóvel. Como é que compra um imóvel? Como é que começa essa jornada? As pessoas que têm um imóvel para vender, o que precisa de fato para colocar o seu imóvel à venda, até mesmo quem precisa alugar ou quem tem um imóvel para alugar. A gente tem recebido muita dúvida nesse sentido, muito questionamento. Então, diante disso, a gente resolveu aqui na Padovini fazer uma série de videozinhos, um bate-papo com pessoas da área, com especialistas, até mesmo para trazer toda essa lucidez para o mercado aproveitar esse momento. Então, a partir de hoje, a Padovini vai trazer aqui para vocês toda semana uma dica. Então, continua acompanhando a gente, continua enviando as suas dúvidas, continua interagindo com a Padovini, que a gente vai junto. Vamos lá? Bom, então, como prometido, esse é o primeiro vídeo da nossa série para trazer a clareza os processos de compra, venda, locação de imóveis. Então, como sempre começa, as principais dúvidas giram sempre em torno de documentação. Como é a documentação da venda e da compra de um imóvel? Então, para isso, hoje eu trouxe aqui o David Matos. David é um parceiro muito especial aqui da Padovini. Além dele integrar o nosso time aqui fisicamente, ele tem a empresa Matos Negócios Imobiliários, uma empresa muito bem sucedida. E ele vai trazer pra gente, porque ele é mestre nisso, e ele vai começar a nos ajudar aí a elucidar isso. David, qual é a documentação necessária para o pessoal saber do que precisa para comprar ou vender um imóvel? Obrigado, Raíssa, pelo convite. É muito bom estar aqui com você, né? E a gente vê que as principais dúvidas é com relação à documentação, né? E aí a gente pode entender o seguinte: será que o imóvel que você comprou realmente é seu? Né? Porque as pessoas têm dúvidas sobre isso. E quais são os principais documentos que envolvem na compra e venda de um imóvel? A gente pode falar que são 3 principais documentos. E esses são o contrato de compra e venda, a escritura pública e o registro da matrícula dessa negociação, né? Então vamos começar primeiro falando sobre o contrato de compra e venda. Legal. Então, a primeira documentação necessária para você fazer uma boa compra é ter um contrato muito bem elaborado, contrato de compra e venda, né? Esse contrato ele tem que ser bilateral, ou seja, bom tanto para o comprador ou para o vendedor, e nele deve constar todas as principais cláusulas dessa tratativa, de como está seguindo essa negociação. Principalmente constar qual que é o imóvel, qual que é o estado desse imóvel, né? Se ele está em boas condições, se ele está alugado, se não está. Então tudo a gente pode colocar no contrato de compra e venda? Ou tem alguma coisa que a gente não deve, ou a gente coloca no contrato tudo que a gente combinou, é isso? Exatamente. O contrato ele deve ser tratado caso a caso. Tá. Ou seja, não dá para você entrar no Google e digitar contrato de compra e venda. Não tem um padrão, então, que todo mundo faz o mesmo contrato. Exatamente, não tem, porque cada caso é um caso. Tá. Claro que as cláusulas, as leis, né, federais, elas têm que ser obedecidas, mas na tratativa, cada caso é um caso. Você tem que tratar essa negociação da forma que ela vai ser. Claro, ainda mais porque as formas de pagamento também são diversas, né? Você pode usar uma permuta, pode ser um financiamento, pode ser recursos próprios, direto. Até para pagamento à vista, a gente tem que fazer um contrato de compra e venda? Muita gente não faz, mas é importante. Por quê? Porque no contrato vai constar a data da entrega do imóvel, como que vai ser partilhado as despesas até a venda, né? Importante. IPTU, tudo isso resguarda tanto as duas partes, porque senão você vai só direto para fazer a escritura, que é o próximo tema, e depois não fica combinado com quando você vai me entregar as chaves. Mas e as despesas que ficaram anteriormente, IPTU, água, luz? Legal. Tudo isso é importante você fazer um contrato. E aí, depois da assinatura nos contratos, a gente faz reconhecimento de firma em cartório das assinaturas. Exatamente, isso é fundamental para comprovar, tanto na data, porque vai estar no selo do cartório, que foi celebrado o contrato, quanto para resguardar as Todos os envolvidos têm que reconhecer a assinatura. Exatamente, todos os envolvidos, isso é super importante também. Agora o próximo passo é ir para a escritura pública. A escritura pública ela é feita num tabelionato de notas, ou popularmente conhecido como cartório de notas, e sempre feita na presença de um tabelião, onde o comprador e o vendedor vão levar todas as documentações, né?
sobre a negociação, né, documentações pessoais e a documentação atualizada do imóvel. David, a gente pode escolher o cartório que a gente vai levar para fazer essa escritura ou isso é dependendo da matrícula do imóvel, da região do imóvel que é determinado? Legal essa pergunta. A escritura pública, ela pode ser feita em nível nacional. Qualquer cartório? Qualquer cartório de qualquer estado, de qualquer cidade, não necessariamente onde o imóvel está localizado. Não sabia. Então você pode escolher, inclusive você pode ter um cartorário de estimação. Legal, né? legal. Aquele cartorário que te atende muito bem, que você sempre pode... Que estreita, né? A relação fica mais fácil. Que tem uma boa confiança, e isso é importante também você tratar. E aí na presença dele você elabora ela. E a escritura pública nada mais é que um documento que traz a legalidade do ato jurídico das partes, ou seja, depois do próximo passo que a gente vai ver, o cartório de registro de notas, de registro de imóveis, ele vai ter a legalidade com relação a esse documento que foi apresentado, ou seja, um tabelião firmou que está um ato legal. E isso para absolutamente todos os casos, é só assim que se faz, é só a escritura? É para todos os casos a gente tem que passar a escritura? Ou tem algum caso que a gente não precisa da escritura? Existem 3 casos que a gente não precisa fazer uma escritura pública. Né? O primeiro caso é quando é um imóvel financiado. Quando você vai financiar um imóvel, o contrato de financiamento entre o comprador, o banco e o vendedor, ele tem poder de escritura. Então ele já tem esse ato. Então, nesse caso, se você for financiar um imóvel, você não vai ter as despesas e custas com escritura pública. E o segundo caso, se o imóvel que você está negociando ele for abaixo de 30 salários mínimos, também não tem necessidade de você fazer uma escritura pública, porque conforme a lei ela deixa você à vontade de seguir com o registro direto. É um pouco mais trabalho, por quê? Porque as partes vão ter que ter algum conhecimento de documentação para poder levar lá. Por isso que é bom sempre você fazer toda a negociação acompanhado com um corretor de imóveis qualificado, né, de confiança, que possa cuidar de toda essa negociação para você. Legal. E o terceiro caso é quando algum juiz expede alguma lei ou uma adjudicação de algum imóvel para que não haja necessidade, né, uma doação, uma venda, uma tratativa de um incapaz, também não tem essa necessidade de você fazer a escritura pública. Legal. E lembrando que a escritura pública ela também não te dá propriedade sobre o bem. Né? Às vezes as pessoas fazem o contrato de compra e venda, fazem a escritura e engavetam o processo. Mas o imóvel ainda não é seu. Essa escritura precisa ser registrada no cartório de registro do imóvel. Registro, então, é o nosso próximo tema. Exatamente. David, então vamos falar de registro, né? Anteriormente eu te perguntei e você me disse que a escritura poderia ser feita em qualquer tabelião de notas, conhecido como cartório do território nacional. E o registro? O registro ele pode ser feito em qualquer cartório? O registro não. O registro ele tem que ser feito no oficial de registro de imóveis, ou seja, popularmente conhecido como cartório de registro de imóveis, da cidade, do município, onde localiza o imóvel. Né? Então esse tem que ser exclusivo. Por exemplo, a gente falando aqui de Bauru nós temos 2 oficiais de registro, o primeiro cartório e o segundo cartório. Sim. E a cidade é dividida em zoneamento. Um zoneamento vai para o primeiro registro, outro zoneamento vai para o segundo cartório. Né? Então isso é fundamental, você registrar o seu imóvel logo após toda a documentação, tanto do contrato, quanto depois da escritura ou financiamento. Então é a finalização. Então a gente vem do contrato de compra e venda, da escritura, mas para dar posse de fato, para caracterizar que o imóvel é meu, eu preciso obrigatoriamente registrá-lo. Exatamente. E na cidade onde ele é situado, onde o imóvel está. Exatamente, porque o registro do imóvel, ele é um documento, nada mais é do que ele conta toda a trajetória do imóvel desde o fundamento, ou seja, desde o desmembramento da área que virou um lote, e daquele lote desde o primeiro dono até o último, até indo. Então, para quem foi vendido, o que foi construído nesse imóvel, se foi feito um prédio, uma casa, quais são as medidas desse imóvel, se ele está alienado ou não. É o histórico verdadeiro do imóvel. É o histórico verdadeiro. Inclusive, antes de você comprar algum imóvel, é interessante você puxar uma matrícula atualizada desse registro para constar se esse imóvel está alienado,
se ele foi dado como garantia em alguma negociação. David, essa matrícula, é só o dono do imóvel que consegue uma matrícula para oferecer para quem precisa fazer esse levantamento, ou isso é uma informação pública? É uma informação pública. Qualquer um pode chegar no cartório de registro de imóveis e solicitar a matrícula daquele imóvel específico. E o que ele precisa ter para solicitar? Ele precisa ter o endereço, o número da matrícula, como que ele faz? Geralmente as pessoas podem chegar com o endereço lá, endereço, número, e o cartório fornece o número da matrícula e puxa atualização sobre ele. Ou se você tiver o número dela, já é mais simples, você pode conseguir. Isso tem custo? Tem um custo, e o legal é que para o estado de São Paulo você consegue fazer isso online, né? O cartório já disponibiliza isso online para você não precisar se dirigir até o cartório para fazer isso. Legal. Então, registrou, o imóvel é seu. Agora sim. Depois do registro, você tem a posse do imóvel e isso é muito importante, porque se você não faz o registro e você vem a faltar, né, a sua família não tem como requerer o bem. Claro que em alguns casos, alguns juízes até cedem, mas não te dá a propriedade do bem. Então é importante, você comprou, você quer saber se o imóvel que você comprou realmente é seu, basta você estar com o seu nome, os seus dados lá registrados na matrícula desse imóvel. Legal. Então é isso, pessoal. David, obrigada, viu, até aqui, de você estar trazendo toda essa lucidez, e a gente vai continuar contando com você. Você vai continuar aqui com a gente para trazer mais explicações aqui para o pessoal. Que isso, eu que agradeço, parabéns você pela iniciativa. Legal. Tenho certeza que vocês vão ajudar muito os seus clientes, tirando todas essas principais dúvidas que ninguém entende, que parecem ser difíceis, mas quando encontra profissionais como vocês, fica muito mais claro. Como nós, né? para indicar tudo isso. Então tá bom. Pessoal, a gente vai deixar aqui todos os nossos canais, continue interagindo com a gente, acompanhe a gente nas redes e pode mandar sua dúvida, pode entrar em contato com a gente vai continuar aqui trazendo toda a lucidez desse processo que não precisa ser dolorido. É só com um pouquinho de boa vontade a gente consegue chegar lá, tá bom? Obrigada!